Boa noite. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? A definição tá boa? Ótimo. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal entrar. Eu preparei uma menção a 3 mulheres empreendedoras de séculos passados. Boa noite, Renan. Tá me ouvindo bem? Julinho. Tudo bom, Júlio? Hoje a gente vai receber a engenheira e coach de empreendedorismo, Márcia Bastos. Daqui a pouco ela vai estar entrando aqui. E quando eu pensei nessa live, eu lembrei. Olha, eu sei, parabéns, mas eu tenho que te falar uma coisa, Júlio. Pensando de forma racional, os grandes times do Brasil hoje são o Flamengo e o Palmeiras. São os únicos economicamente saudáveis para poder se preparar para ganhar título. Porque o resto não tem condição nenhuma, tão deficitários. A Márcia tá me chamando para começar. Oi, Marcinha! Olá, boa noite, tudo Noite, bem? tudo bom? Tudo ótimo, que felicidade estar aqui, que bom. Estou muito feliz também. Bom, E aí, como é que estão as coisas aí? aqui no Brasil tá um pouco confusa, né? Tá, né? Tá um pouquinho confuso. Oi, olha a mamãe aí, É, Elvira. Oi, tudo bem? Que saudade. bom, a Deusiana, oi Deusiana Dimas, tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da mulher empreendedora do século XXI, né? E antes da Márcia se apresentar, porque ela é a especialista, ela desperta os potenciais das empreendedoras aqui do século XXI, então ela tem muito o que falar e compartilhar com a gente.
Mas hoje eu queria falar, assim, nessa introdução, de 3 mulheres, assim, numa forma de, ao relembrá-las, eu estou homenageando essas mulheres e agradecendo, porque se não fosse elas e várias outras, nós não poderíamos estar aqui hoje, porque nós não teríamos conquistado o nosso lugar no mundo. A primeira, que eu acho que é muito marcante, e assim, eu fiquei muito impressionada quando eu conheci a história, foi a Joana d'Arc, que com 17 anos, pobre e analfabeta, conseguiu convencer um grupo de soldados a entrar na Guerra dos 100 Anos, né? E poder defender a França naquela época, 1300 e bolinha. É claro que ela pagou com a vida essa atitude, mas ela se eternizou, porque hoje, em 2021, eu estou citando a Joana d'Arc e com certeza todo mundo aqui já ouviu falar na Joana d'Arc. A segunda que eu quero falar é a Anísia Floresta, que foi a primeira brasileira a escrever textos jornalísticos no Brasil, e ela escrevia defendendo os direitos da mulher, do índio e, na época, dos escravos. Né? E, por último, a Marie Curie, que era uma polonesa que foi nacionalizada francesa, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa, porque antes dela nenhum homem tinha conseguido isso, ela ganhou 2 prêmios Nobel, né, em física e em química. Mas para ela conseguir isso, antes ela teve que lutar pelo seu direito de estudar, porque embora ela tenha sido uma excelente aluna no colégio, não permitiram que ela ingressasse no ensino superior. E aí ela entrou numa instituição de ensino clandestina na época, lá em 1800 e pouco, início de 1900, e aí depois conseguiu, né, triunfar e ganhar 2 prêmios Nobel. Então, assim, eu relembrando essas mulheres, Márcia, eu te introduzo aqui nessa live porque, assim, graças a elas, a gente pode estar aqui. E agora, pessoal, eu quero apresentar a Márcia Bastos, especialista em empreendedorismo. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, muito feliz mesmo de estar aqui. E para quem não me conhece aqui, meu nome é Márcia Bastos, eu trabalho com empreendedorismo, ajudando, normalmente são empreendedores individuais, ou pequenos microempreendedores, quando ele precisa mudar o seu negócio, melhorar as suas vendas, introduzir uma nova linha de produto, uma nova linha de serviço, e também aquelas ainda que não são empreendedores, querem se tornar empreendedores, mas não sabem por onde começar. Que precisa entender exatamente o que ele precisa fazer para iniciar o seu negócio. Então, eu ajudo essas pessoas exatamente a traçar esse caminho e fazer um planejamento e iniciar seu negócio. Então, isso é muito bom. Eu sou uma eterna apaixonada pelo empreendedorismo e eu realmente gosto muito, muito mesmo disso que eu faço. Ah, legal. Realmente, para as pessoas empreenderem é muito desafiador. A minha área, né, a minha área é de administração e economia. Então, assim, eu estou acostumada a estudar empresas. Mas eu fico pensando, para um médico, para um dentista que quer abrir o seu próprio negócio, né, ele não entende nada de custos, ele não entende nada de marketing, né? E como é que ele vai? Porque, assim, uma empresa não é só a atividade fim dela. Tem várias outras atividades por trás para que ela possa funcionar, né? Como é que foi a sua experiência, Márcia, como engenheira, se tornar uma empreendedora? Olha, exatamente isso. A minha história conta muito, porque eu gosto sempre de falar, né? Por que as pessoas vão para o empreendedorismo, né? Eu começo assim, o primeiro item aqui, a primeira característica é aquela pessoa que sonha, né? Tem aquela paixão pelo empreender, que era o meu caso. Eu lá atrás, quando era adolescente ainda, eu olhava aquelas pessoas que tinham iniciado um negócio próprio,
ali do nada, tirou do papel, iniciou e o negócio ele estava dando, ele estava tendo sucesso, estava funcionando, tinha clientes, dava dinheiro e a pessoa conseguia viver daquilo. Eu admirava, eu ficava assim, gente, um dia eu quero ser assim também. Quando eu crescer, quero ser assim. E foi, eu já tinha esse pensamento. Então, comigo foi exatamente assim que aconteceu. Eu não tinha em casa o exemplo, né? Que meus pais não eram empreendedores, e eu exatamente queria muito. Então, eu pensava assim, bem, eu não sei o que uma empresa precisa ter para existir e para ser uma empresa, né? Então, eu preciso aprender. Então, na época, eu estava entrando na faculdade, eu tinha escolhido fazer engenharia, segui meu rumo, fiz minha engenharia, aí eu pensava, eu tenho que trabalhar em empresas e prestar muita atenção exatamente nisso. Eu preciso aprender. O que a empresa precisa ter? Então, eu, não por coincidência, por obra do destino, acabei trabalhando na área de qualidade. E qualidade é uma área que te dá entrada em todos os setores de uma empresa. Então, ali eu tive um grande ensinamento, uma grande oportunidade de aprender ali no dia a dia cada departamento, o que fazia, o que uma empresa precisa ter, o que foi muito bom, foi me dando esse know-how, esse conhecimento para um dia eu sabia que eu ia ter a minha própria empresa. Então, tudo começou assim. Isso foi muito interessante. É verdade. Você falou uma coisa assim que me despertou. Os teóricos de empreendedorismo, que escrevem livros de empreendedorismo para graduação de administração, dizem que existem algumas características do empreendedor. Primeiro, que ele tem que ser um visionário, ele tem que saber colocar em prática as ideias dele, tem que saber tomar decisões rápidas, enfim. Mas você, na prática, né? Quais são as características que um empreendedor precisa ter? E uma outra pergunta também. Você acha que o empreendedor, para ser um empreendedor de sucesso, ele precisa trabalhar numa outra empresa antes de empreender no seu próprio negócio? Olha, no meu caso, eu precisei porque eu não sabia o que precisava ter uma empresa para ser chamada de empresa. O negócio ser um negócio. Agora, se você já conhece, tem esse exemplo dentro da sua família, dentro de casa, eu acho que já facilita, realmente. Mas eu acho que quando você não tem, ou você vai ter que procurar alguém que te ajude, se você não conhece, vai fazer um treinamento, procura um consultor, procura um mentor para te ajudar. E isso você ganha tempo. Eu acho que eu tenho falado muito atualmente sobre o valor do tempo, né? Que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, se nós queremos ganhar tempo, a melhor coisa é você ter alguém do seu lado que já conheça o caminho e que você não fique ali naquela estrada perdido, perdendo tempo. Então, talvez seja melhor você ter do seu lado. Do seu lado pode ser um sócio, por exemplo, ou você contratar alguém para te ajudar nesse caminho. Mas o que é importante é que todo mundo pode empreender. Só escolher o seu caminho. Ou vai fazer como eu, que aprendeu trabalhando em outras empresas, ou você vai contratar alguém, ou vai ser sócio de alguém que sabe como empreender e vai te ajudar nessa caminhada. Isso que eu acho que é o ponto principal. Você não pode começar sem saber nada e sem ter uma orientação profissional. Esse é o ponto, porque é aí que muitas empresas quebram. Porque, principalmente a gente, empreendedor individual, quando você começa a empreender, você é tudo na empresa. Uhum. E você, foi aquilo que você falou, a gente não tem que ter só conhecimento da atividade fim. Não, você precisa ser o marketing, você precisa ser o comercial, você precisa ser o contas a receber, o contas a pagar. Você tem que fazer tudo. Então, você tem que saber como tudo acontece para você poder, de maneira correta e consistente, gerir a sua empresa. Tem que estar aberto a aprender, né? Exatamente. Olha, o empreendedor tem que aprender, porque eu falo que nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. Então, é o que eu digo, características de um empreendedor é aquele, assim, você não precisa, não tem que ser assim, eu não acho que tem que ser tão visionário. Ele tem que ser prático,
ele é uma pessoa que ele vai criar algo novo, por mais que ele venda a mesma coisa que outras centenas de pessoas vendem. Por que que ele cria algo novo? Porque a forma que ele chega ao seu cliente, a forma que ele comunica a sua venda, como ele comunica o seu produto, como ele vai tratar o seu cliente, como ele vai fazer a venda, como ele vai fazer o pós-venda, é uma maneira dele. Então, a gente nunca pode falar, eu vendo que várias pessoas vendem. Não, você tem vários concorrentes do seu produto, mas o jeito que você vende, a sua maneira é única. É verdade. Cada um é um ser Não único, tem né? dúvida. Exatamente. Então, a sua maneira, ou seja, por que que a pessoa vai comprar com você? Seja lá o que você vende. Porque ela teve uma interação, uma empatia maior com você. Ou porque ela teve o que eu digo muito, né? Ela teve uma experiência de compra muito boa com você. E não importa que outras 1000 pessoas vendam aquele mesmo produto, mas a experiência com você é tão boa que na hora que tiver que comprar alguma outra coisa que você vende, vai preferir comprar com você. Independente até do preço, isso acontece muito. Então, a gente tem que se dedicar muito nisso. Então, ou seja, o empreendedor fala, ele, como característica, ele cria algo novo, porque a sua maneira é uma maneira única. Ele é aquela pessoa que ele assume os riscos e as recompensas. Ele tem uma visão da oportunidade. Ele vai ter uma visão. Ele está sempre atento às oportunidades que estão passando pela sua frente. Ele vai botar ali na balança, vai pesar, vale a pena, não vale a pena. E achando, ele depois disso, ele achou, viu, vale a pena, vou por esse caminho. E ele vai ali assumir os riscos, né? Ou as recompensas. Então, ele está ali extremamente comprometido, né? E o que eu digo, ele é o empreendedor, ele é um eterno otimista. Porque se ele viu, avaliou, entrou de cabeça, ele tem a certeza que aquilo vai dar certo ali na frente. Com certeza. Sabe que vai ter ajustes pelo caminho que vai ter que ser feito, vão ser feitos ajustes, mas por que que ele dedica esse tempo, dedica essa energia? Porque ele sabe que depois de tudo que ele fizer, o que tem que ser feito, ele vai atingir o objetivo dele. Então, eu falo, é um eterno otimista. Tem que ser, porque senão ele não tem uma saúde até mental, que eu falo, para empreender. Para empreender, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, senão você não vai ficar, você não vai conseguir realmente ter a estrutura para ir em frente, né? E não vai Então, se dedicar a fundo, né? Você não vai dispor dos seus recursos, que são limitados, para empreender em algo que você não acredita, né? exatamente. E principalmente, eu falo que o empreendedor é aquele que ele tem que ter um verbo, ele tem que realizar, tem que ter ação, porque existem várias pessoas que têm ideias maravilhosas, incríveis, mas as ideias estão na gaveta. Então, ele não é um empreendedor, ele tem ideias, mas o empreendedor é aquele que vai lá e faz, e realiza. Então, isso é essa ação de realizar que faz dele um empreendedor. Então, essa para mim são as características assim, principais do empreendedor. O dono do China Inbox, é uma rede de fast food chinês aqui do Brasil. Eu fui uma vez numa palestra dele e ele disse exatamente isso, que quando ele foi colocar a loja dele para ser uma franquia, muitas pessoas paravam lá no stand dele e falavam assim, poxa, eu já tive essa ideia. Aí ele falou, você teve a ideia, mas eu coloquei essa ideia em prática, né? Mas e quantos negócios de sucesso estão aí que a gente vê que as pessoas falam exatamente isso. Poxa, eu já tinha pensado nisso. Que legal que fizeram. Mas, ou seja, poderia ter sido você, se você tivesse ido lá e ter feito. Agora, Márcia, aproveitando aí da sua experiência em empresas multinacionais, eu quero te fazer uma pergunta. Analisando historicamente o empreendedorismo, nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se tornou independente, Thomas Jefferson já falou lá, vamos viver o sonho americano, vamos trabalhar e curtir a vida, né, fazer acontecer. Já no Brasil foi totalmente diferente, né? Nós nos tornamos independentes
mas parece que o ranço, a memória da escravidão não saiu da gente. E a gente não ia em busca de empreender, a gente ia em busca de um emprego e quanto mais benefícios aquele emprego, melhor. Mas a gente pensava em entrar numa empresa e só sair dessa empresa depois que se aposentasse. Né? Você acha como essa diferença... porque, assim, na verdade, o empreendedorismo no Brasil surgiu mais de uma necessidade quando a pessoa perdia o emprego do que nascia assim, de um propósito de vida. Né? E como isso pode impactar no empreendedor brasileiro? Se você, assim, com a sua experiência de multinacional, o que você falaria para as empreendedoras brasileiras? Né? Olha, realmente o Brasil tem muito esse pensamento, né? Principalmente, não, o melhor é encontrar uma coisa segura, estudar para fazer um cargo público, alguma coisa que é o que todo pai, né, assim, desejava Orienta, né? Para ter a segurança, né? O brasileiro tem muito isso, da questão da segurança, exatamente. Eu também acho que isso é uma memória muito dos problemas que a gente teve já econômicos, de inflação altíssima, né? Aquela época que cada dia que ia comprar alguma coisa quando era criança, né? Uhum. Era um preço diferente, dobrava de preço, aumentava. Então, essa instabilidade desejava nos pais, né? Que eram os pais da minha época, meus pais, que desejavam para os filhos uma coisa segura, né? Que não fosse aquela instabilidade, porque aí a inflação subia muito, aí os negócios quebravam e as pessoas não conseguiam levar seus empreendimentos adiante. Então, eu acho que a gente tem muito por aí também. E além do que a gente vem desde a época, como você falou, de escravatura, que a gente está sempre dependendo do senhor feudal, no caso, aí no tempo atual, é o dono da empresa, da gente depender dele para manter. Uhum. Mas eu acho assim, hoje, muita gente partiu para o empreendedorismo por quê? Muita gente por necessidade, porque perdeu o emprego e não achou outro e precisa alimentar sua família, então vai empreender. Tem muito isso e acaba dando certo. Uhum. Uns não dão certo, mas uns acabam tendo muito sucesso. E no caso das mulheres, que a gente está aqui conversando, né, exatamente as mulheres, né? Como é que as mulheres, é o desafio da mulher empreender, né, atualmente. As mulheres hoje, o que acontece? Elas são extremamente multitarefas, né? As mulheres muitas das famílias são cabeça da família, financeira, economicamente. Elas, ao mesmo tempo, querem exercer a maternidade, querem estar com os filhos, querem acompanhar. Então, foi uma maneira que as mulheres encontraram juntar tudo num pacote também e poder levar a vida que elas desejam. Porque quando normalmente a gente trabalha para uma empresa que você está o dia inteiro fora de casa, ainda mais aí no Rio, por exemplo, que você para sair para trabalhar, você tem que sair 2 horas antes, senão você chega atrasada, e depois vai demorar mais 2 horas para chegar em casa, você tem coisas que você gostaria de fazer que você não consegue. Tipo, levar seu filho no colégio, almoçar com ele, levar ele no curso de inglês, levar na natação, seja lá a atividade que a criança faça. Então, o jeito dela, ela acabou indo muito para o empreendedorismo. Normalmente a mulher decide empreender muitas vezes quando ela vira mãe. É o que eu vejo muito. Quando ela vira mãe, que ela quer estar ali com o seu filho, não quer mais aquela vida o dia inteiro em função de uma empresa, ela faz o horário dela. Então, é o primeiro ponto que ela vai para o empreender. Mas eu gosto sempre de lembrar aqui que o empreendedorismo, a gente faz o nosso horário, mas eu digo que a gente trabalha muito mais que se trabalhasse para uma empresa. Porque, como eu falo, a gente faz tudo. A gente tem que fazer o comercial, vai fazer o marketing, hoje em dia vai fazer o marketing digital, vai fazer o post, vai fazer a venda, vai programar o processo todo, vai fazer tudo. E você está o tempo todo pensando naquilo, o tempo todo trabalhando. Só que você vai ajustar os horários que você vai fazer de acordo com a sua vida, né? E essa aí é a diferença. Não é que você vai trabalhar mesmo, você vai trabalhar
No mínimo, tanto quanto você trabalha com a empresa. Mas Você você consegue pode. ajustar o horário. É, Mas às vezes o ajuste do horário é exatamente esse, né? Você está às 11 horas da noite trabalhando, é, na hora que seu filho dormiu. mas você tem a oportunidade, a liberdade de parar tudo e buscá-lo na escola, né? Exatamente. Parar tudo e poder sentar e almoçar com seu filho, por exemplo. Verdade. Esse aqui eu acho que é o pulo do gato que fez com que muitas mulheres fossem empreender. E com isso, elas descobriram que para empreender, elas poderiam escolher uma coisa que elas realmente gostassem. Não tem que pensar, não, o que, que vai dar dinheiro? Não é isso. Não, como é que eu transformo aquilo que eu gosto, ou aquilo que é o meu hobby, né? Aquilo que eu faço na minha hora de descanso, como é que eu faço isso render alguma coisa financeiramente para mim que vai me fazer feliz de passar meu tempo ali fazendo aquilo, ou seja, não vai ser um sacrifício, porque no meu tempo livre eu gosto de fazer isso. Ou até E uma expertise que ela teve depois de ser mãe, né? Ela descobriu, né, novas habilidades que ela não, que estavam adormecidas nela, que ela descobriu depois da maternidade e quer mostrar isso para o mundo, né? exatamente. Tem tantos exemplos aí de mulheres que estão fazendo sucesso. O quê? Fazendo, exemplo, brigadeiro gourmet. Por exemplo, mulheres que ganham muito dinheiro fazendo coisas que é o que ela gostava de fazer. Fez a Hoje festinha mesmo, do filho e começou a fazer eventos infantis, né? exatamente, gostava de costurar, começou a fazer roupas. Gostava de dar aula e começa a criar educação à distância, gravar cursos, vender treinamentos. Então, tudo hoje a gente consegue fazer empreendendo. Então, é isso que eu acho interessante. Então, que ela conseguiu unir, a mulher, de uma maneira muito inteligente, conseguiu unir o melhor dos dois mundos. Ela conseguiu ganhar dinheiro numa coisa que ela gosta e ainda fazer o seu horário para poder estar com a sua família, poder fazer esse jogo do tempo, que eu acho que é o que a gente. Por isso que a mulher foi muito para o empreendedorismo. Agora, vou dar só boa noite para a Adriana, que foi a minha convidada da noite de ontem, que ela arrasou também, como você. Boa noite, Adriana. Estou muito feliz que você está aqui. Agora, sobre isso, Márcia, será que com a maternidade, esse marco que é para a mulher, tão importante para a mulher, será que ela não acaba descobrindo o propósito dela? Qual é a ligação que você vê assim, no seu conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal e o empreendedorismo? Entendeu a minha pergunta? Olha, mas eu acho que eu entendi. Se eu não responder, você me fala o que mais que eu complemento. Tá. Mas assim, eu acho que a mulher, sim, com a maternidade, eu acho que por isso que a maternidade, para mim, no meu ponto de vista, é um marco. Porque quando ela engravida, ela já começa a pensar, gente, mas pô, nessa vida que eu levo hoje, eu não vou conseguir trabalhar e dar atenção para o meu filho. Então ela já começa a pensar, né, coisas diferentes, né? Então, já começa, eu falo que aquele bichinho de empreendedorismo começa a morder ali, começa a picar a mulher. Então, dali, ela acaba realmente descobrindo novas coisas. Assim, realmente, o olhar da mulher muda. E ela começa a ver novas oportunidades, novos caminhos. Eu acho que é muito por aí. Muito, ou seja, e se ela já tinha uma vontade de empreender, por exemplo, vai ficar mais aguçada normalmente nessa época. Perfeito, respondeu sim. E outra coisa, como é empreender no mundo atual? Olha, hoje eu falo, esse último ano, principalmente, né, um ano de pandemia, que aconteceu tanta coisa no mundo, né? Hoje no mundo globalizado eu falo, o que acontece num lugar acontece no mundo inteiro, né? O mundo avançou de uma maneira assim, vamos falar de forma digital, talvez 5, 10 anos em um. Uhum. Porque esse era o caminho natural.
mas foi forçado em um ano a ir mais rápido. Como, por exemplo, hoje a gente tem consultas de nutricionista, por exemplo, online, que Verdade. não tinha, porque era proibido pelo conselho, mas tiveram que aprovar devido ao lockdown, você está preso dentro de casa. Os treinamentos online, que nem todo mundo gostava de fazer, não muita gente preferia o presencial ao online, porque achava que aquela interação era melhor. As pessoas foram obrigadas a, pelo menos, experimentar o online. E a maioria das pessoas gostou. Então, esse ensino à distância progrediu muito, muito nesse um ano. Então, tudo teve que vir para o digital. Todas as empresas nesse um ano, por mais que tivessem empresas, eu conheci alguns casos aqui de pessoas que não quiseram no início, disse, não, isso aí acaba 2, 3 meses, a gente volta tudo ao normal. As pessoas estavam aí, as pessoas continuaram comprando, continuaram consumindo. Só que se você não estava ali vendendo, ela procurou em outro lugar para comprar, para consumir. Verdade. Então, todo mundo teve que se adaptar ao mundo digital. Então, hoje, o moderno é o quê? É você estar no mundo digital. Hoje, 100%. Existem grandes empresas, por exemplo, essa semana passada, o Corte Inglês aqui está anunciando que vão fechar não sei quantas lojas, vão demitir mais de 3 mil pessoas porque eles descobriram que a venda deles no online é muito grande, relativo ao que eles tinham de venda no meio físico. Então, é um filão aí que as empresas descobriram que eles estão aproveitando nesse momento. Então, hoje é o quê? Todo mundo tem que estar no online. E o que te diferencia das outras 1.500 pessoas que vendem a mesma coisa que você? É você humanizar o seu negócio. A empresa no digital não pode ser só um logotipo. As pessoas têm que ver que tem uma pessoa por trás. Você tem que humanizar o seu negócio para você atrair o tipo de cliente que você deseja, que você almeja para o seu negócio e que tem a ver com você e com o seu negócio, com o seu propósito, com os objetivos da sua empresa, com o propósito da sua empresa. Então, a gente tem que fazer o quê? O moderno é a empresa ser uma extensão de nós mesmos. Como a gente cria uma empresa. A empresa é minha, eu criei, é com as minhas ideias, é com o meu perfil. Então, eu tenho que atrair o quê? Clientes que têm esse mesmo perfil, o mesmo perfil da nossa empresa. Então, a gente humanizando, as pessoas falam que é um nicho, é a persona ideal, é a tribo. Acho que o mais moderno é você falar isso. Você humanizando a sua empresa, você vai atrair a tribo que é alinhada com a sua empresa e vai fazer com que eles estejam ali e acabem se tornando clientes seus. Mas, Então, essa é uma maneira moderna de você estar ali com o seu negócio no digital. mas como fazer isso? Como humanizar dessa forma? Tem que estar presente? Como se fazer presente não estando presente? Olha, hoje, a verdade é que a gente tem que perder o medo de estar presente no digital. Né? A gente tem que estar presente. A gente não pode ter, as pessoas ainda têm muito esse medo, né, de aparecer, de falar, de gravar um vídeo, eu digo, se você tem medo, você não precisa estar ali no feed da sua empresa. Né? A sua empresa tem uma cara, a cara da empresa, com o logotipo, o produto ou serviço que você vende, tudo conforme manda o figurino. Mas o que? A maioria das empresas hoje, a vitrine hoje é o quê? Por exemplo, são os stories. No LinkedIn também tem, né, hoje, que os stories do LinkedIn. Que você pode usar essa ferramenta para você humanizar a sua empresa. Como? Eu vendo um tipo de produto. E como é que eu uso esse tipo de produto no meu dia a dia? Por que eu vendo esse produto? E você mostra por que você vende. Por exemplo, se é um produto de emagrecimento,
Aí você mostra no seu dia a dia que você usa esse produto, porque ele é bom assim, porque eu uso misturando com isso, com aquilo, combinando com as combinações que são interessantes. Ou seja, você está mostrando que você realmente faz e acredita aquilo que você vende. E você falando, você mostrando, você está humanizando, está fazendo o marketing do seu produto, está mostrando as melhores maneiras de utilização, mas você mostrando, então você está humanizando. E o jeito, e o que eu falo, o jeito de você falar, de você mostrar o produto, vai atrair a tribo que tem a ver com o seu jeito, com o jeito da sua empresa. Show de bola, Márcia. E por último, mas não menos importante, como tirar o melhor da vida de empreendedora? Olha, isso para mim é o que eu falo. Eu falo muito do projeto, né? Do meu projeto, que eu uso sempre a hashtag Minha Vida Ideal. Porque por que eu falo a questão da minha vida ideal, né? Eu vou começar por aí. Porque eu digo que nós nos considerarmos pessoas de sucesso, a gente tem que ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso me considerar uma pessoa que tem sucesso porque o meu negócio deu certo e é próspero. Não, o que adianta meu negócio ser próspero se eu não chego em casa, ou seja, eu tenho aquela relacionamento ruim em casa e eu não gosto nem de voltar para casa, por exemplo. Não adianta, eu não tenho sucesso. Eu tenho que ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Não só no meu negócio, eu tenho que estar bem comigo mesma, cuidando de mim, dando valor para mim, dando valor ao meu tempo com a minha família, dando o valor com o tempo com os meus amigos, no hobby que eu gosto de fazer, naquilo que é importante para mim. Então, eu acho que a vida empreendedora tem que ser, assim, equilibrada. A gente só tira o melhor dela quando a gente consegue ter um equilíbrio e consegue organizar para que você dê atenção para todas as áreas da nossa vida. Então, esse para mim é o clique ali, a diferença da gente ter sucesso ou não ter sucesso. O sucesso não é medido em dinheiro. O sucesso é medido na felicidade que a gente tem em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tem que pensar, claro, que existem aqueles momentos que você vai lançar, sei lá, uma coleção de roupa, você tem uma loja de roupa, tem uma nova coleção que você precisa aprofundar o seu tempo maior ali naquele preparo, naquela coisa toda. Quem trabalha com roupa e vai fazer um desfile, vai fazer alguma coisa, vai gastar mais tempo ali, mas depois volta à sua vida normal, tendo tempo com a sua família, tempo para você fazer um exercício, podendo se alimentar bem, podendo fazer aquilo que você gosta. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, já que a gente escolhe empreender e empreender naquilo que a gente ama, que a gente gosta, a gente tem que também equilibrar tudo que é importante para a gente. Saber, a gente tem que primeiro aprender o que é importante para mim, o que é importante na minha vida. E não deixar para fazer depois. Tem que conseguir hoje organizar a sua vida com que você trate todas as áreas da sua vida para você ter equilíbrio e alcançar o sucesso em todas as áreas. Perfeito. Bom, Márcia, eu achei muito importante te trazer aqui, né? Porque embora eu fale de vida financeira, eu acho que o empreendedorismo é a grande mola, né? O grande propulsor das finanças, entendeu? A pessoa que vive sempre com aquele mesmo salário a vida inteira, nossa, assim, ela não sai dali, para mim não consigo enxergar. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre evoluindo, sempre crescendo e, assim, chega no momento que o emprego não permite isso. E sim, chegou a hora de empreender, né? Então, assim, eu acho fundamental a gente estar sempre falando de empreendedor. E, peraí, a Mayara, ela falou que por causa da pandemia, ela começou a vender lingerie e já está pensando em aumentar o ramo. Aí, Márcia, tá vendo? A situação fez ela se desenvolver o lado empreendedora dela, né? Que assim, que já tem, porque ela poderia estar falando assim, agora a pandemia, a gente vai passar fome, vai todo mundo morrer. Não, ela olhou a pandemia como uma oportunidade.
né? O que você diria Exatamente. para a Maiara agora, que ela está começando aí, começou na pandemia o negócio dela? É isso mesmo, é o que eu falei. Muita gente, porque perdeu a sua fonte de renda, né, por qualquer motivo que teve, nesse mais recente foi a questão da pandemia, que realmente muitas empresas fecharam, né? Realmente foi para o empreendedorismo. Então, eu acho que é isso mesmo, ou seja, ela já devia ter algum acesso a alguma. Devia gostar da venda de lingerie, eu acho que é isso mesmo. Ela tem que, se ela já está vendendo o suficiente, já tem condição de crescer e de investir mais, eu acho que tem que continuar. Aí ela tem que ver a situação que ela está, como é que ela vende, se ela vende na casa de amigas, se ela já tem um perfil hoje em dia, eu vejo muito, vende muito no Instagram, essa questão de lingerie. Tem gente que não tem nem site, nem nada. É só no Instagram. Vai mostrando. O pessoal usa muito também ainda o Facebook para vendas. Que aí você faz uma sala daquelas, chama as pessoas, forma um grupo e apresenta ali os seus produtos. Então, é muito bom. E você vê que se ela já está querendo aumentar, é porque está dando certo. Legal, né? Está dando certo. E aí que é importante o conhecimento que você proporcionar para a gente, Priscila, de finanças. Porque finanças é uma das bases da gente entender o empreendedorismo. Porque sem as finanças a gente fica perdida. Você não sabe se está indo bem, se não está, se você pode dar mais um passo ou você tem que recuar um pouco. Porque a finança é a base desse entendimento de como funciona toda essa engrenagem, né? Olha, uma vez eu estava conversando com uma amiga, ela estava empreendendo e você acredita que ela não sabia qual era o custo dela do produto? Ela vendia pelo preço que ela achava que tinha que vender e não pelo preço que ela precisava vender, entendeu? Até que o irmão dela foi um dia no negócio dela e aí, conversando, descobriu isso, entendeu? Perguntando o preço, ela não sabia fazer o custo, um custo simples, não estou falando nem colocar imposto, nada disso não, só dos gastos com aquele produto, entendeu? Então, Isso assim, tem muito. Tem muitas tem pessoas não muito. sabem. Olha, e muitas vezes, assim, no produto físico, é, nem no produto físico, que é uma coisa mais fácil de você fazer esse preço, as pessoas conseguem. Agora, imagina quando é um produto tipo um treinamento. As pessoas erram muito na hora de dar o preço, de ver o valor do seu treinamento e ver que os custos que são envolvidos para você fazer aquele produto ou serviço que você está vendendo, todos os custos que envolvem, porque não é só sei lá, eu vendo caneta, não é só o preço que eu compro a caneta. É o que você gasta no marketing para você chegar no seu cliente, como você entrega, você tem um custo de entrega, ainda mais quando é produto físico, né? Você tem um custo para você fazer a entrega, você tem o tempo de mão de obra sua que você gasta para fazer todas as atividades que você tem que fazer para a sua empresa funcionar, que não é só luz, internet, telefone. Tem muito mais coisa em volta disso e que a gente tem que pensar e não pode esquecer na hora da gente montar os nossos preços, porque tem que pensar, às vezes, o nosso produto é cíclico, você tem que pensar quando você está na baixa da curva, então, você tem que pensar em tudo isso. E realmente, o Voo Até Você falou boa noite, eu era assim anos atrás. E como está agora? Melhorou? Quer fazer uma pergunta para a Márcia? Aproveita aí. Se quiser, aproveita para fazer a pergunta. Mas é isso mesmo, tem muita essa dificuldade. Inclusive o tempo, mas o tempo ele tem que ser cronometrado mesmo, desde aquela época lá do início da administração, né? Você está fazendo o seu produto ou está prestando o seu serviço, você tem que cronometrar quanto tempo você gasta para fazer aquele produto ou prestar aquele serviço para poder monetizar esse tempo. Né? Muita gente não considera o tempo, e como você falou no início da live, é o nosso maior ativo. Porque o dinheiro, Márcia, um dia, se você ganhou pouco hoje, amanhã você pode ganhar mais. Mas o tempo não volta. Né? O tempo que você perdeu hoje, você nunca mais vai recuperar. Né? Então, É eles têm que verdade. pensar, sim,
no tempo que eles estão fazendo. E outra coisa, não o tempo só do que eles estão fazendo o produto ou prestando serviço, mas o tempo de oportunidade. Ou seja, se eu não tivesse fazendo isso hoje, o que eu estaria fazendo? Né? É verdade. Então, e ainda tem mais. Às vezes, você tem que pensar, você tem que botar no custo o quê? Para eu poder melhorar o que eu estou fazendo, eu preciso comprar o treinamento XYZ. Quanto custa isso? Você tem que botar no seu custo também. Porque é o custo seu de desenvolvimento, de melhoria. A gente tem que pensar em todas essas áreas. A gente não pode esquecer, senão você compra por um, vende por um, é, e aí, né? E o resto todo, como é que fica? Não pode, você tem que pensar em tudo, em tudo. é verdade. Porque você não é funcionário de uma empresa que você vai receber férias, 13º, aquelas coisas todas que recebe quando que a lei define que você como funcionário vai receber. Você tem que, se você quer continuar recebendo tudo isso, você tem que pensar nisso dentro do seu custo, dentro de tudo que você for vender. Tem que entrar, você tem que pensar em tudo, senão você acaba se desiludindo com o empreendedorismo. E um outro custo também que eu lembrei agora é mais assim, ele é mais importante até nesse mundo digital do que no mundo físico, que é porque assim, a lei ampara o consumidor e ele tem 7 dias para devolver o produto, né? E assim, e a devolução desse produto tem um custo, né? Muitas vezes você nem aproveita aquele produto que foi devolvido, né? Então, tudo isso que envolve nessa desistência do consumidor, que é direito dele, tem que ser mensurado e colocado nos custos do produto, para que aquilo ali que é um benefício para o consumidor não seja um prejuízo para você. É verdade, Tem porque que ser bom para os dois. quando o seu produto é digital, essa devolução é mais fácil, né? Mais simples e não vai ter um custo assim Tão tão grande. grande para você. É mais simples. Agora, principalmente agora quando é físico, é bem mais complicado. E você tem que ter essa parte financeira separada ali, prevendo, contando com isso, que X% vai ser devolvido. Verdade. Bom, É fundamental. Então, por isso que eu falo, são muitos ângulos que você tem que ver nessa área financeira, por isso que eu falo, o financeiro é fundamental. É fundamental. A gente acaba assim, tendo que aprender, procurar ajuda com pessoas que entendem para nos orientar, né? Para nos ajudar, porque realmente, se o financeiro não tiver ali, você tem o financeiro saudável, você tem que saber ver se ele está saudável ou não. verdade. Porque sem a visão correta, você não consegue nem avaliar E a isso. gente só enxerga o que a gente conhece, então precisa conhecer, né? A gente só enxerga o que a gente conhece. E às vezes a gente precisa, assim, por isso daí que saem. Eu falo, quando a gente empreende, é muito importante a gente ter um grupo com que a gente se relacione, que sejam de outras áreas diferentes, que vão ser nossos parceiros, que vão ser nossos até prestadores de serviço que você contrata para te ajudar. A questão da parceria aí é muito importante no empreendedorismo. O empreendedor tem que parar de pensar que, apesar que ele faz tudo dentro da empresa, ele não pode se sentir aquele lobo solitário. Ele tem que partir para o empreendedorismo, assim, para o network, conhecer outras pessoas de outras áreas para complementar aquilo que falta na gente. É importante. Já dizia Maquiavel, né? Ninguém é forte sozinho, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu sou muito a favor desses grupos de network. Eu falo porque eu participo de um. E é muito bom, porque ali eu tenho contato, eu posso tirar dúvidas, bater papo, conversar. No grupo tem advogado, tem contador, tem pessoas de marketing digital, tem pessoas especializadas em vídeo. Então é bom que ali, ou seja, até porque nesse grupo, se eu precisar do serviço de alguém, eu já sei com quem que eu conto para me ajudar. Uhum. E a gente precisa muitas vezes dessa ajuda desses parceiros para o nosso negócio para frente. É muito importante. Bom, Márcia, eu já fiz todas as perguntas que eu queria fazer para você. Vou agora só abrir para as pessoas, caso elas queiram ter alguma pergunta. E eu quero já, de antemão, te agradecer, porque a gente falou tanto de tempo, e eu sei que o seu tempo, o meu tempo é precioso, e você dispor do seu tempo comigo, tendo marido, tendo filhos, né?
Então, assim, eu estou muito honrada de você ter aceitado ficar um pouquinho aqui comigo. Te agradeço, assim, muitíssimo. Estou muito feliz. Não sei nem como te agradecer. Olha, eu aqui fico muito feliz. Fiquei tão feliz quando você entrou em contato comigo. Realmente, para mim é um prazer estar aqui. E eu realmente retornei com essa questão, essa semana, né? Retornei com as lives e eu pretendo estar aí mais presente nas redes sociais novamente. Eu estava ano passado, por causa da pandemia, eu peguei uma série bem legal assim de lives. Eu acho que é muito bom a gente estar aqui. Para o meu negócio, que é digital também, parte dele é digital. É muito bom, é importante estar com essa presença aqui. É muito bom e a gente poder estar conversando assim, vendo num ângulo diferente, e esse bate-papo. Eu falo que eu sempre aprendo, sempre numa conversa, sempre tem umas coisas assim Não que a gente faz. vai aprendendo, e é importante a gente assimilar tudo isso. Aprendi Aí eu já muito. deixo aqui o convite que eu vou programar mais lives aqui a partir da outra semana. Eu vou voltar para fazer live toda semana e a gente vai marcar uma lá, aí a gente marca no meu perfil É, para a gente falar sobre essa parte financeira, sim, que vamos eu falar. falo que é fundamental. Vamos, o seu perfil é no by Márcia Bastos, não é? Isso, vai Márcia Bastos. Então, pessoal, segue todo mundo aí, segue a by Márcia Bastos no Instagram. E eu também, eu vou querer fazer, eu pretendo fazer uma live sobre plano de negócios. E, Olha que e maravilha. aí eu queria contar com a sua ajuda, porque assim, Claro. você está com a mão na massa do negócio aí a gente podia unir a teoria e a prática para tirar mais proveito aí para as pessoas. Exatamente, eu falo, mesmo que você não vá apresentar seu plano de negócio para ninguém, que você não precisa, você tem o recurso, você tem tudo, você tem que ter o seu plano de negócio ali escrito, ali para você olhar, mexer, tá ali olhando ele o tempo todo e atualizando, que a gente atualiza o tempo inteiro, né? Então, eu acho, eu acho muito boa essa ideia, muito Fazer os boa. E olha aqui, cálculos, né? Tem que saber fazer os cálculos. tem, Mesmo que tem, não tem. precise apresentar para ninguém, mas você precisa apresentar para você, né? Que é o Exato, grande... até para você saber se está indo conforme você imaginava ou não. O A Mayara que disse que que é você importante a gente saber o plano de negócio que ela vai participar. Então, Márcia, já Ó, que maravilha. Ela falou aqui, então, também ainda agradecendo aqui, ó, que esse tipo de conteúdo é muito bom para dar um gás. é Sempre tem legal. coisas que agregam. Exatamente, Mayara. Isso que eu falo. A gente aprende todo dia a gente está aprendendo. Olha, o Heitor entrou aqui, que legal, Heitor. Bem-vindo. Né? Olha, é assim, a gente está sempre aprendendo. Eu falo que quando a gente vira empreendedor, a gente muda assim, certas. Eu falo que tem certas coisas que a gente tem que reaprender porque a gente esquece. Uhum. Eu acho que certos conceitos a gente tem sempre que tem que estar de tempos em tempos revendo, porque de repente a gente não focou naquilo e quando passou um tempo você vê de novo, você já vê de outra maneira, já vê de outros olhos e você acaba fixando mais. A gente tem que estar sempre lembrando, por isso que é importante e é bom estar aqui. Eu agradeço muito mesmo realmente o convite. Vamos fazer mais, vamos combinar mais lives que vai ter. A gente tem muito assunto aqui Com para a gente certeza. colocar e ajudar aí todo mundo. O máximo, eu falo que o meu propósito aqui é ajudar o máximo de pessoas que eu posso, tirando dúvida, ajudando o máximo que eu posso para as pessoas se empreenderem de uma forma, falo, mais leve, que seja feliz. Não que vai dar muito trabalho, Uhum. você vai ter que dedicar muita energia, muito tempo, mas procurando fazer sempre aquilo que você gosta, que você tem prazer, que aí você faz tudo com muito mais facilidade, né? Você não sente tanto É, o tempo que fica você tudo está mais ali. leve. Verdade. Fica tudo mais leve, fica Porque tudo mais assim, leve, com quando você certeza. faz com o seu propósito, né, algo que é o seu propósito de vida, você acorda cedo feliz da vida, que nem aquela criança que acorda no Natal para ganhar o presente cedinho, né, que ela está empolgada. É assim o empreendedor que está fazendo algo que realmente faz sentido para ele, não é o dinheiro pelo dinheiro, né? É Porque assim, verdade. eu sempre falo, dinheiro pelo dinheiro não é nada, não é nada, né? Porque assim, muita gente tem o dinheiro e não pode usar. Então, assim, não É é o verdade. dinheiro pelo dinheiro, é o que a gente pode fazer, né? É o que dá sentido para a gente, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que é isso, é ajudar ao máximo. Deixa aqui o convite também para as pessoas que eu estou fazendo também.
Essa semana toda eu estou fazendo lives no meu perfil em comemoração da segunda-feira, que foi Dia Internacional da Mulher. Então, as lives estão gravadas no meu perfil. Convido todo mundo a ir lá dar uma olhada, ver os temas que te interessem E e qual é o horário assiste. das lives aqui no Brasil, Márcia? Olha, as lives dessa semana estão sendo aí no Brasil 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. E na segunda-feira, fiquem de olho no meu perfil, que eu vou botar o link lá amanhã. Que na segunda-feira eu vou fazer uma aula, né? Chamando aí, como o pessoal fala, uma masterclass, para dar dicas e ensinar as pessoas assim, como eu estou falando, o tempo é valioso. Então, a ideia dessa masterclass é estar dando dicas e orientações de como as pessoas terem uma melhor gestão do tempo, que eu falo, ensinar as pessoas a realizar mais com o mesmo tempo que todo mundo tem. Então, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, vai ser ali uma dica, dar uns insights, abrir os olhos de como você pode realizar mais em menos tempo e perder menos tempo no seu dia. Então, vai ser. Aí eu vou. Amanhã, eu estava preparando aqui a página de inscrição, amanhã eu coloco no meu perfil. Vai ser gratuito, só que eu vou fazer numa sala no Zoom para a gente poder ter uma interação, porque no Instagram a gente só fala e a gente tem que ficar, a gente não vê as pessoas, né? E eu queria poder ver, poder conversar, bater o papo, então vou fazer numa sala no Zoom, então eu vou abrir a inscrição, é gratuita, aí na segunda-feira a pessoa vai receber o link, que aí vai ser na segunda-feira às 7 horas da noite daí, do Brasil, 10 horas da noite daqui de Portugal. Tá ótimo. Muito obrigada, Márcia. Então, pessoal, a avó até você agradeceu, porque as pessoas maravilhosas como vocês para nos ajudar. A gente que agradece. Bom, pessoal, então eu vou encerrar a live. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Muito obrigada para quem esteve aqui no ao vivo, dispôs a parar um pouquinho aqui, escutar um pouquinho a gente. Muito obrigada. E quem Quer perdeu parte assistir, da live quer vai assistir ter. depois a gravação, né? Quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, é só mandar que eu respondo. Tá bom. Muito obrigada, Márcia. Até a próxima. Já estou com saudade já. Até a próxima. Muito Eu que obrigada. agradeço. Tchau, tchau. Tchau.